A professora Heloísa, uma breve apresentação do currículo dela. Ela é professora da Escola de Direito, então, da FGV São Paulo. Ela também tem pós-doutorado pelas faculdades de Direito da Universidade de Ludwig Maximilian de Munique e de Augsburg. Ela é doutora pela Faculdade de Direito da USP. É uma honra também, doutora, novamente externo isso, esse meu agradecimento. A doutora que tem grande experiência, já foi assessora de desembargador do Ministro da Justiça, assessora também, aliás, assessora do Ministro da Justiça, corrijo-me, e assessora também de Ministro do STF. Escolhemos o tema estruturas de responsabilidade nas empresas, e esse é um tema muito relevante. Obrigada a você. E agradeço também ao OAB de Maringá pelo convite desse tema, né? De responsabilidade em estruturas empresariais. Também não só, tá? A gente tem outras estruturas semelhantes de divisão de trabalho no âmbito da medicina. Inclusive, várias categorias de imputação objetiva que a gente usa hoje bastante na imputação nas empresas, elas foram criadas, algumas delas, no direito penal de medicina. Por exemplo, né, o princípio de confiança, dos universos, dos grupos de casos que inspiraram esse princípio é a divisão de trabalho no âmbito das operações, das equipes de cirurgia. Objeto, inclusive, de um trabalho de mestrado da Flávia Siqueira, que se chama Princípio da Confiança, e ela tem toda essa pegada de direito penal médico. Então, justifica, depois, agora ele escreveu um trabalho mais recente sobre consentimento, mas só para dizer que não é uma particularidade do direito penal da empresa. Mas é uma característica do direito penal da empresa, a divisão de trabalho, né? Desde estruturas muito simples, como de uma empresa individual que contrata um contador, aí você já tem uma estrutura de fragmentação de condutas, que pode levar a uma fragmentação de responsabilidade também. Perfeito. A professora até Thalita, que está nos acompanhando, ela disse que no direito de trânsito também há isso. Também, exatamente isso que eu ia falar. Especialmente o princípio da confiança, ele tem sua raiz originária no direito de trânsito, depois é aplicado, ou paralelamente, às equipes de cirurgia, e aí nós nos aproveitamos no direito penal econômico para utilizar esses topóis, né, esses topóis da imputação objetiva no âmbito da imputação individual. Para dizer o quê, né? Onde houver, falando, já que a gente está falando de confiança, onde houver divisão de trabalho, pode ser, né, que o princípio da confiança justifique a interrupção ou a não disseminação da responsabilidade penal. Um caso muito paradigmático disso é o caso do Hopi Hari, por exemplo, tá? E nós vamos ter situações parecidas tanto nos casos de Brumadinho como de Mariana, né? Essas estruturas vão aparecer ali também. É justamente o que mais nós temos para fazer essas análises, onde todos conhecem, né, os fatos, são os acontecimentos de Brumadinho, os acontecimentos recentes, onde se discutiu muito e é sempre cobrado pela sociedade, né, a postura de responsabilização das empresas, mas é preciso saber como que isso pode acontecer, né, como que pode ser aplicado, de fato, a responsabilização penal para os indivíduos que compõem a empresa e tem ligação com a questão da conduta, a conduta delitiva. Sim, vamos lá, vamos falar um pouquinho das estruturas desses dois casos. Eu vou falar de forma genérica, fazer esse disclaimer, né? Eu não conheço os detalhes desses casos estão em andamento, nós estamos falando também da vida de pessoas que estão sendo acusadas. Exatamente. E já estão sofrendo as consequências, então, assim, é tudo muito sério. Então, vamos generalizar, né? E sem atribuir responsabilidades. Nesses casos, nós temos uma mistura de condutas comissivas e condutas omissivas, né? Nós temos as pessoas que efetivamente, eventualmente, interviram nessas estruturas físicas das barragens, né? Criando uma situação de perigo,
ou omitiram tomar medidas de prevenção de rompimento com relação às barragens. Então, nós teríamos estruturas que nós temos que avaliar de crimes comissivos, e aí podemos ou não adotar uma teoria diferenciadora e falar em autoria e participação, mas nós teríamos também, possivelmente, âmbitos de responsabilidade por vigilância das equipes de manutenção das barragens, subindo, então, na esfera hierárquica das empresas que administravam essas barragens. E essa estrutura de subir, né, por meio de omissões, quando a gente não tem uma conduta positiva, por exemplo, pode ser, né, que viesse uma ordem, eu creio que não é o caso nesses casos, então vou arguir genericamente, mas pode acontecer de vir uma ordem de cima, né? Por exemplo, não empregue os materiais mais recomendados na manutenção dessa barragem, porque queremos fazer economia de custo, né? Aí você teria uma contribuição comissiva. Ou então, altere o desenho dessa barragem, e esse desenho da barragem é um desenho que propicia justamente um rompimento. Então, nesses casos, a gente teria uma estrutura comissiva, né? Tem uma ação em cima e tem uma ação depois embaixo. E aí a gente está falando de crimes comissivos e nós podemos, então, analisar estruturas de participação e autoria, se nós formos adotar uma teoria diferenciadora e, a depender de fundamentações, poderíamos, por exemplo, definir a qualidade dessas contribuições a partir da teoria do domínio do fato, por exemplo. E aí nós poderíamos, geralmente nas estruturas verticais, ou a gente tem uma instigação, ou a gente tem uma autoria imediata. E, assim, excepcionalmente se adota algumas vozes minoritárias, uma possível coautoria na vertical. É mais difícil. Mas a gente poderia ter uma coautoria num nível um pouco mais alto, ainda uma coautoria comissiva, se, por exemplo, essa decisão fosse produto de um mini colegiado, né? Muitas empresas, especialmente bancos, algumas decisões são tomadas em nível colegiado, não lá em cima no conselho de administração, mas em grupos, né? Que decidem sobre determinadas matérias. Por exemplo, concessão de crédito em banco, geralmente, ou até um tempo atrás, Banco Santos era um caso claro disso, a aprovação da concessão de crédito era feita por um comitê. E aí, a depender da estrutura de como toma essas decisões, essa decisão pode ser uma decisão colegiada, comissiva, e depois, então, se dá uma ordem para baixo. Quando a gente está, então, no âmbito comissivo, nós podemos seguir o Código Penal literalmente e adotar uma teoria unitária e causalista, qualquer contribuição tem o mesmo peso. Há problemas com isso, problemas já muito bem apontados pelo Luiz Greco e pelo Adriano Teixeira, num dos textos que compõe aquela obra, Autoria como Domínio, sim. O primeiro problema é o problema de legalidade, que é o problema mais sério, e depois o problema de culpabilidade, que as contribuições eventualmente não têm o mesmo peso e, portanto, as pessoas não merecem as mesmas penas. E depois nós também, nesses ambientes, podemos ter responsabilidades por omissão. E aí vai sempre depender da complexidade da estrutura da empresa, né? Nesses casos que nós estamos referindo agora, dessas duas barragens, as duas empresas eram muito bem organizadas. E a prova disso é que nas duas denúncias, a denúncia, a acusação, ela sobe, né, na linha justamente da diretoria que cuidava das barragens. Ela não se espalha, por exemplo, para diretoria de marketing, diretoria de minérios, diretoria de relações internacionais, financeira. Ela vai na linha. Então, essa é uma das vantagens de quando houver uma administração, assim, uma gestão com várias pessoas, que se delimite muito bem as áreas de responsabilidade. Primeiro, porque isso facilita para quem tem que
tomar conta daquela área. E segundo, que evita justamente que uma eventual responsabilidade penal, pelo menos falando em denúncia, ela se espalhe, né, entre todos, para então depois só no curso da instrução penal se ir afastando algumas pessoas que não tinham nada a ver com isso. E como que se dá isso? Como que eu delimito essas responsabilidades? Eu tenho que ver quem tem controle efetivo sobre a fonte de perigo da qual estou falando. Então, por exemplo, no caso desses dois casos, evidentemente, poderiam estar em posição de garantir as pessoas que tinham no seu âmbito de controle justamente a manutenção das barragens. Não estou dizendo com isso que são responsáveis. Isso é só o primeiro de um longo caminho para comprovar a responsabilidade. Mas com certeza não estava na área de gestão e de controle, portanto, das barragens, o que era um âmbito do diretor financeiro, do diretor de relações internacionais, do diretor comercial. Então, a fragmentação dos aportes, né? Nem todo mundo faz tudo, né? E nem todo mundo é responsável por tudo, né? Nem todo mundo é responsável por tudo. Então, isso quer dizer que o diretor financeiro não tem no seu âmbito de dever vigiar as barragens. Logo, ele não pode ser sabem mais do que outros, né? E uns sabem mais do que outros. Se levarmos em conta que temos como autor principal, né, quem executa a conduta e com as próprias mãos, mas tem aquela situação, tem que estar ciente dos elementos, né, do tipo. Isso poderia levar até ao que a doutora trata muito bem, que é a questão da responsabilidade organizada, não é? Que é a expressão disseminada pelo Schoenemann. Irresponsabilidade. Irresponsabilidade organizada. Quando se fragmenta tanto, principalmente quando se fragmenta muito conhecimento, de forma que todos os intervenientes têm um pouquinho de conhecimento, mas não conhecimento total, que configure a conduta dolosa e não há previsão de conduta culposa. Isso é muito comum no direito penal econômico hardcore, né? Que não haja previsão de conduta culposa. E é por isso que até recentemente a gente mudou o nome do nosso grupo de estudos da GV para Grupo de Direito Penal Econômico e da Empresa, porque também nos interessa investigar imputação na empresa, e a empresa, às vezes, e as pessoas da empresa, às vezes, não estão praticando crimes puramente econômicos, né? Aqueles que a gente conhece como econômicos, crimes tributários, financeiros, etc. Estão praticando crimes comuns, como é o caso, por exemplo, de Brumadinho e Mariana. Hopi Hari também, né? Homicídio, etc. Então, tem esse lote de questões. Agora, a disseminação da informação, ela pode causar, ela não existe uma estrutura muito homogênea para isso. Porque, por exemplo, às vezes você tem um controle da informação em níveis altos, tá? Pode acontecer, dou um exemplo. Um exemplo hipotético, mas extraído de alguns casos que apareceram na Lava Jato. O diretor acertava diretamente com o funcionário público o pagamento de propina. E depois, cadeia abaixo na empresa dele, determinava o pagamento dessa propina, via geralmente justificada com contratos de assessoria. A pessoa que efetivamente faz o pagamento, lá embaixo, né? Ela não tinha conhecimento de que esse pagamento era, né, a execução do acordo de propina. Então, essa pessoa age sem dólares. Isso é uma estrutura de autoria imediata. Tá? Então, a gente está colocando conhecimento aqui em cima e zero conhecimento aqui embaixo. Também existem os casos em que é alguém na camada do meio que tem o controle total da informação e não passa para cima. E, portanto, manipula o de cima. Isso vai ser um problema quando o crime for próprio, mas eu não vou entrar nessa questão. Mas vou dar um exemplo. Um gerente, sei lá, um gerente administrativo colhe a assinatura de um diretor num documento falso, sendo que o diretor não sabe que esse documento é falso. Então, a gente tem o de baixo manipulando o de cima. Tá? A gente tem uma estrutura de autoria imediata de baixo para cima, no sentido da hierarquia da empresa, né? Nos crimes próprios, isso é um problema, né? Isso é um problema. Eu não vou entrar nisso aqui.
Exatamente, Pode professora, falar. né? Nessa situação que a doutora bem ressaltou, agora o subordinado, o executor, né, ele sabe do ilícito, não é? E o gerente, no caso, a pessoa acima, no caso, também, né, ela pode desconhecer da situação delitosa. Então, Pode. há essa inversão também, como a doutora bem Sim. ressaltou. E se houver fundamento para confiança, né? Nem na Uhum. modalidade culposa o superior poderia responder nesse caso. De fato. E é interessante o que a doutora está nos trazendo, porque nós estamos acostumados a pensar sempre daquela situação de que não há resistência na base, porque de fato é muito complicado, né? Mas temos que ver o outro lado da situação, porque a norma penal ela vale para todos, não é? Mas o executor, no caso, ele não sabe, não é, por exemplo, que o ato seria ilícito nessa situação, né, de que Não, na tem que haver a verdade, resistência na base. ele sabe que o Pode ato é falar, ilícito, professor. né? Por exemplo, esse meu diretor sabe que ele não pode falsificar documentos. Do O exemplo que ele exato, não sabe? sabe é que o documento que ele está assinando é um documento falso. Então, isso é um erro de Exatamente. tipo. Ele conhece a proibição, mas ele não erra sobre o cara ter proibido de falsificar documentos. Mas ele erra sobre o fato de que o documento que ele está assinando é falso. E, portanto, é um erro de tipo que afasta o dolo. E, por exemplo, o crime de falso não tem punição na forma culposa. Então, a gente nem poderia Perfeito. cogitar de responsabilizar esse diretor na forma culposa. Isso é um pouco mais delicado se tudo isso que eu estou falando, por exemplo, se referisse a um crime tributário, no qual a parte majoritária da doutrina entende Doutrina que é um crime brasileira. próprio, exatamente, o autor sempre vai ser o detentor do dever. E, nesse caso, o detentor do dever, que é o representante do contribuinte, o diretor, estaria atuando sem dolo. E aí eu não poderia Entendo. responsabilizar sequer o gerente que está instrumentalizando esse diretor. Essa é uma belíssima Teríamos que discussão. absolver, né, o subordinado por estar atuando em erro de tipo, né, o artigo 20, e Não, na também o verdade, gerente de operações, né, o gerente, não, o diretor teria que ser absolvido por erro. o diretor. E isso, sem fato principal, você não tem. A contribuição não é punível. Então, os dois seriam absolvidos, nesse caso. Perfeito. Isso não é um problema só brasileiro, isso é um problema de vários sistemas nessa parte de imputação de responsabilidade nos crimes próprios, né? No qual se exige uma qualidade especial do autor. Perfeito. Então, justamente essa situação, nós estávamos discutindo, a professora até trouxe a situação do exemplo do professor Luiz Greco. Creio que ele talvez seja, hoje, um dos maiores, é o maior nome de referência do Brasil, né, no exterior. Não só do E Brasil, viu? não só do Brasil, né, professora? Ele é E é profundamente justamente isso. respeitado na Alemanha. Em outros países também. Exatamente. Então, nessa situação da teoria objetiva formal, né, a doutrina majoritária aqui no Brasil, nessa situação até da pessoa que está acima, né, ela também seria absolvida, pois não existe a instigação, a participação em fato atípico, né? Como a doutora bem conduziu sua Sim. explicação. Então, no Brasil, na verdade, né, você falou teoria objetivo formal, etc. Teoria objetivo formal, esses nomes, gente, Uhum. não tenham medo dos nomes, porque não é a questão do nome, né? Tem que dar um nome para o negócio que o cara pensou. Mas todas essas soluções, vamos dizer assim, elas têm Sim. uma razão de ser, elas resolvem um problema concreto, e assim vai. Então, a teoria formal, né, objetivo formal, que diz autor é quem executa a conduta prevista no tipo, ela, a primeira coisa, ela tenta resolver esse problema de legalidade, que é o problema que a teoria causalista tinha. Tem. E o nosso Código Penal, se Uhum. nos faz uma leitura adaptada, ele é causalista. Ele diz o seguinte: qualquer contribuição é já execução do tipo penal. Eu vou dar um exemplo bom, eu adoro esse exemplo. Perfeito. É um exemplo de agora. Um Uhum. determinado governante diz para um ministro dele que ele quer que Saber. nomeie uma pessoa para obstruir uma investigação.
Essa pessoa fala, não vou fazer, tá? Aí eu pergunto para você, se nós fôssemos causalistas na veia, se a gente pegasse o 29 com 13, aquilo que ele fez, tá? Era já punível. Só o pedido dele já era punível, porque quem concorre de qualquer forma, tá? Então, ali já Exatamente. seria punível. Isso. Mas a gente tem o 31 do nosso Código Penal, que raramente a gente lembra dele. E ele diz o seguinte: a participação não é punível se o fato principal não começa pelo menos a ser executado. Como o ministro dele falou, não vou fazer, a conduta dele não é punível. Então, se a gente fosse ser causalista no limite, a gente já poderia punir. Porque isso seria, essa participação já seria início de execução, né? Na verdade, nem se distingue partícipe de autor. Eu discordo da teoria Perfeito. causalista, ela estoura o tipo penal, porque nesse caso a gente teria que dizer uma coisa bizarra, que Uhum. pedir para seu ministro trocar uma pessoa para obter informações sobre uma investigação já é obstruir a justiça. Ainda que, como aconteceu no caso, seu ministro não substitui, você não tem as informações, portanto, não consiga obstruir a justiça. Esse caso mostra muito bem, é uma pena, também acho. R. Saraiva também acho uma pena, mas a gente tem que ser legalista e consequente com todas as pessoas, porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, Francisco legalidade também. é sempre muito importante. Então, esse caso, para mim, é um caso bem, assim, mostra muito claramente a diferença e a injustiça da teoria causalista, né? Porque o instigador, nesse caso seria uma instigação, ou talvez uma instigação, ele seria punido na ausência de uma ofensa ao bem jurídico, não executada por aquele a quem ele pediu. Então, é isso. A teoria formal, ela tenta resolver esse tipo de problema. Ela fala, não, calma, eu preciso de uma pessoa que pratique o verbo do tipo penal. Se ela praticar, todas as outras contribuições vão ser participação, né? Ela precisa pelo menos iniciar a execução. Mas aí você teria uns problemas, por exemplo, no nosso caso do diretor, nós teríamos Sim. uns problemas, porque o diretor, e por isso que a teoria do domínio do fato não se aplica aí, mas vamos usar outro exemplo, do diretor, tá? Que dá ordem para o financeiro fazer o pagamento da propina. O financeiro não Perfeito. sabe, tá? Esse exemplo ele não é muito feliz, porque basta oferecer a vantagem. Mas vamos falar um outro exemplo que eu uso sempre. Um diretor determina a um subordinado que desvie resíduos tóxicos para o leito do rio. O subordinado não sabe que o resíduo é tóxico. Acho que ele está virando a torneirinha e a água que vai sair ali. Aí a gente tem, então, o de cima e de baixo, né? Esse com conhecimento, esse sem. Se a gente fosse objetivo formal, esse cara aqui, que é o executor, que foi ele que poluiu, né? Ele que virou a torneirinha, ele teria praticado uma conduta típica, porque ele não conhece o teor tóxico da substância. Se a gente fosse na teoria objetivo, como a participação é acessória da autoria, a gente ficaria com uma situação de impunidade, porque eu não posso ter participação numa conduta típica. E quem executou com as próprias mãos o tipo penal, ou executou sem dolo. É para esse tipo de estrutura que a teoria do domínio do fato, ou que o critério do domínio do fato, que depois virou uma grande teoria, para resolver também esse tipo de caso que ela foi criada, dizendo, peraí, nem sempre é autor só quem executa com as próprias mãos o crime. Também pode ser autor quem instrumentaliza um terceiro, que é justamente esse caso. O gerente que sabe que a substância é tóxica instrumentaliza o subordinado. Como que instrumentaliza? Fazendo com que ele não conheça, não saiba o que ele está fazendo. É como se o subordinado fosse um instrumento nas mãos dele. Aliás, essa é a palavra utilizada no linguajar dessa teoria. Então, assim, são concepções criadas para resolver problemas concretos. E no âmbito empresarial, como há muitas dessas relações verticais, a teoria do domínio do fato faz muito mais sentido para dar uma resposta político-criminalmente correta. Punir quem tem mais controle e não punir ou punir menos quem tem menos controle. Isso só serve para crimes comissivos, porque eu só posso dominar um processo causal, né,
só posso dominar, no sentido mais físico dessa palavra, um processo causal. O omitente, para a omissão, a teoria do domínio do fato simplesmente não se aplica. Porque ali não Perfeito. tem um curso causal que está nas mãos do autor. Pelo contrário, tem um curso causal que está em andamento e o que o direito espera dessa pessoa é que ela vá lá e intervenha e fala, vai lá, salva o bem jurídico ou toma conta da fonte de perigo para ela parar de causar danos. Então, não se aplica o domínio do fato. Eu digo isso sempre. Se vocês virem essa mistura, omissão com domínio do fato, para de ler, se for um livro, um artigo. E se for uma decisão judicial, deem um pito no magistrado ou na magistrada, porque estão misturando dois canais e essas ideias não entenderam as ideias que estão por detrás disso, né? As razões disso. Então, é nesse ambiente, né? A teoria do domínio do fato se aplica para resolver esses tipos de problemas dos crimes comissivos, não se aplica para os crimes omissivos. E aí tem uma enorme discussão nos crimes omissivos, inclusive se haveria distinção entre autor e partícipe. Roksin diz que não, ou em 99% dos casos não. Todo mundo é autor. Tem outros pensadores que entendem que haveria distinção entre autoria e participação. Mas, volto a dizer não. Agora eu vou dizer isso tudo é muito sofisticado. Isso tudo depende de fundamentação. Eu não posso simplesmente sair escolhendo uma concepção que difere autor de partícipe sem me justificar, porque, aparentemente, se você combinar o 13 com o 29, nosso Código Penal fez uma opção por uma teoria causalista, então eu tenho que justificar, dizer, eu entendo que não, por isso, depois eu tenho que falar por que eu escolhi esse ou aquele critério. Beleza. Exatamente. Há necessidade de dividir autores e partícipes, não é, professora? Sim, por uma questão de legalidade e de culpabilidade, e porque o 31 é uma pista disso, tá? E depois a gente tem outras pistas disso nas causas, por exemplo, nas agravantes. É a situação do marco teórico da teoria, né, do domínio do fato, aí nesse sistema unitário, o brasileiro, nessa situação do artigo 29, que a doutora até comenta, viola a Constituição, não é? Na medida em que estoura os tipos penais e trata de contribuições que não são iguais, com a mesma pena e severidade, não é? Sim, também, mas assim, o nosso Código Penal autorizaria que o juiz diminuísse a pena da participação, né? Até porque fala ali na medida da sua culpabilidade, a gente tem algumas atenuantes, a gente não tem, infelizmente, uma causa de diminuição que preste, né? A do parágrafo primeiro, eles conseguiram fazer uma norma que ninguém consegue aplicar, impressionante. Mas é um problema de tipo penal já. É um problema de dizer... Se eu pudesse dizer... Vamos lá. Nesse caso que eu falei que eu estou usando, porque eu acho ele jocoso. Se eu olhar o tipo penal de obstrução de justiça e eu for observar os limites desse tipo penal, o que o cara lá que pediu para o ministro trocar o cara que ninguém sabe quem é. Bom, não, enfim, não importa. O cara que pediu, ainda que o outro não tivesse feito, teria iniciado a execução desse crime. Acontece que não está escrito lá naquele artigo pedir para alguém fazer isso ou aquilo. Está dizendo obstruir. Então, assim, você estoura o princípio da legalidade. Se eu disser que emprestar uma arma é matar, emprestar uma arma não é matar. Isso não cabe no conceito de matar, nem na linguagem cotidiana. Esse é o primeiro problema da teoria causal. O Luiz Greco trata disso, não é? Trata disso. O professor Luiz Greco trata disso. Trata, ele fala estoura os limites do tipo penal. Então, esse é o grande problema da teoria causalista. Agora, veio uma pergunta aqui, só para já responder antes que eu esqueça, porque as perguntas entram, eu ia fazê-la. Depois elas somem. Eu anotei aqui para fazê-la, mas é bom estar respondendo já. Saindo voltando para a omissão, sim, os programas de compliance. Não, é que essa palavra já virou carne de vaca. Mas os programas de gestão tipo meio coach. cansativo até, às vezes. Tipo coach, agora é coach. Mas os programas de gestão ou compliance, mas geralmente
essa questão da estruturação das responsabilidades na gestão da empresa, são programas de gestão e governança, muito mais do que compliance. Eles têm, sim, o poder de limitar a responsabilidade omissiva, os âmbitos de responsabilidade omissiva das diversas pessoas envolvidas na estrutura de gestão da empresa. E os exemplos que eu dei são bons exemplos, bons exemplos no sentido de positivos, né? Tanto no caso da Samar quanto no caso da Vale, havia uma gestão corporativa boa, e é por isso que a linha de acusação penal sobe exatamente em cima das diretorias localizadas sobre a gestão das barragens, nada mais. Em outros casos, por exemplo, isso é infelizmente muito comum no caso das limitadas, as pessoas fazem as sociedades limitadas, não delimitam as áreas de... Primeiro, atribuem poder de gestão para todo mundo. Segundo, não delimitam, né? Isso é muito preocupante no Brasil, porque você tem, sei lá, 90% das empresas são limitadas, muitas delas familiares, e aí, a hora que vem o Ministério Público, eles simplesmente denunciam todo mundo. Ou seja, as áreas de gestão passam a ser uma questão de prova. Se é uma questão de prova, eu só posso fazer prova no meio do processo. Ou seja, eu tenho que suportar o processo penal para lá no fim eu ser absolvido, porque eu nunca tive aquela área de gestão. Então, isso é muito ruim. É muito ruim, é muito prejudicial. Você pode ter situações, e não são incomuns. Departamentalizar é ótimo, Marco. Exatamente. Sim, é exatamente isso que a gente está falando. Departamentalizar, claro, nunca botando em risco os bens jurídicos de terceiros. Eu não posso departamentalizar um tal ponto que ninguém mais é responsável por nada, que é justamente a irresponsabilidade organizada. Mas é necessário algum... Enquanto se eu tiver uma gestão corporativa boa, bem feita e levada a sério na empresa, eu posso prevenir essa disseminação da responsabilidade em nível de investigação. Quando eu não tenho, eu vou ter que esperar o curso da ação penal para esclarecer com provas que não era eu encarregado de gerir isso ou aquilo. Isso é muito ruim. Porque há casos, e não são incomuns, que vai a família inteira para o banco dos réus. Exatamente. O bloqueio de bens atinge todos, a PJ e as pessoas físicas. E isso, gente, sem falar, tá? Agora vamos falar de outros casos muito reais, infelizmente. Os pais que colocam os filhos, né, para abrir a sociedade, e as esposas, e são eles que são os gestores. Mas, pacotão. Todo mundo sócios, todos com poder de gerência, nenhuma gestão corporativa, ainda que seja uma corporação pequena, nenhuma divisão de tarefas, pronto. Como o doutor Lucas Nogueira está dizendo, vão ser acusação pelo contrato social. Isso está errado também, né? Vamos lá. E era esse último grande erro que eu queria até mencionar. Todos esses, o começo da nossa conversa, ele é muito sofisticado para o tipo de problema que a gente tem no Brasil. Porque a gente está falando de formas de distribuir responsabilidade nos crimes comissivos. A gente falou de teoria objetivo formal, domínio do fato. Depois falei da linda da omissão, dos garantes de vigilância, do seccionamento das áreas de gestão para determinar a responsabilidade. Isso tudo é muito lindo. Agora, esse não é o nosso maior problema no Brasil. O nosso maior problema no Brasil, pelo menos com relação às denúncias, é um problema que está um passo atrás. Simplesmente não são imputadas às pessoas condutas. Por exemplo, se denuncia todo mundo, houve falsificação, inserção de elementos inexatos para sonegar tributo. Eles vão lá e colocam todo mundo lá, como que é, e tem aquela fórmula mágica, o pilim-pim-plim, que é com unidade de desígnios e não sei o que lá, praticaram um crime tal. Isso não é uma conduta, isso não é um fato histórico, isso é a repetição dos termos da lei. A denúncia tem que narrar um fato histórico. Heloísa Estelita, no dia tal, determinou fulano de tal, que registrasse a nota fiscal tal, que era falsa. A escrituração da nota
levou à redução do valor pago a título de CMS. Isso é narrar uma conduta. Essa é comissiva. Se é omissiva, dá mais trabalho ainda. Heloísa Estelita, que tinha na sua área de controle justamente escrituração fiscal, né? Deixou de intervir, estamos só no tipo objetivo, podendo, naquele dia tal, agir para intervir para que o funcionário tal não escriturasse a nota tal, deixou de fazê-lo, mesmo podendo individualmente agir para fazê-lo, e depois ainda vai ter que provar, né, no âmbito subjetivo, que eu fiz tudo isso com conhecimento e vontade, ou pelo menos conhecimento. Então, nosso problema, gente, infelizmente, é mais de arroz com feijão. Nosso problema aqui é um problema de observância do artigo 13 do Código Penal, que diz que tem duas formas de imputar um resultado a uma pessoa, por ação ou por omissão. As denúncias não fazem nem isso. Elas nem narram uma contribuição comissiva ou uma omissão penalmente relevante. Então, o nosso problema é mais embaixo. Exato, professora. A responsabilidade omissiva, ela é aparentemente menos danosa, né? Mas só que a prova do nexo de causalidade na omissão, ela é extremamente onerosa, não é? Ela é extremamente onerosa porque ela é baseada numa suposição, né? Não existem leis gerais, causais para o não fazer. Então, ela é uma outra qualidade. Exatamente, a professora Thalita até comenta, né? Pede-se já a absolvição sumária, né? Inépcia demencial, mas não é atendido. Não, gente, inépcia, absolvição sumária é quando os fatos narrados manifestamente não configuram crime, né? Ou quando manifestamente a pessoa imputada não participou desses fatos. O nosso problema é de inépcia mesmo. Inépcia é uma denúncia, porque a denúncia, ela tem que narrar um fato histórico que se subsume prima facie a uma norma penal. As normas penais, os tipos penais, não são compostos só pelas normas da parte especial. Eles também são compostos pelas normas da parte geral. Então, você tem um conjunto. Se o crime é comissivo e a imputação é comissiva, tem que narrar um fato histórico que se ajusta àquele conceito de matar alguém, de inserir dado falso em documento. Se é omissivo, aí não dá. Aí vai ter que ir lá para o 13, parágrafo 2º, completar tudo aquilo lá. Então, o nosso problema é um problema de denúncias que não narram um fato histórico que se subsuma ao conceito de agir ou omitir. Porque essas são as duas únicas formas de uma pessoa ser responsável por um crime no Brasil. Ninguém é responsável por um crime no Brasil por ocupar uma posição, por ser sócio de uma empresa. Exatamente. Eu sei que por trás dessas imputações, mas assim, esse é o resquício mais primitivo de um desejo de, na verdade, fazer uma acusação por omissão. Já que você é sócio da empresa e gere, você ou fez alguma coisa ou deveria ter evitado a prática criminosa. Agora, isso é conversa de boteco, que nem eu falo para meus alunos. Uma denúncia não é isso. Uma denúncia, ela tem que narrar um fato histórico. E na omissão, qual que é esse fato histórico? Esse fato histórico, ele tem que ser tão determinado quanto é o de uma conduta comissiva. Por exemplo, no dia tal, Heloísa Estelita assinou um cheque falso. Se é omissão, no dia tal, Heloísa Estelita, que era garante de vigilância de que não saísse nenhum cheque falso da empresa dela, podia ter evitado que esse cheque entrasse em circulação fazendo isso, isso e isso. Tem que falar dia, hora, conteúdo da conduta que o direito esperava de mim, que eu não pratiquei, podendo praticar. Então, assim, dá trabalho. Mas o que a gente tem hoje é disseminado, sei lá, 95% das denúncias que eu vejo. E nos casos mais sofisticados, incluam aí Samarco e Mariana e Brumadinho, as denúncias na parte omissiva não imputam nenhuma conduta omissiva. Imputar omissão não é dizer deveria ter feito, é dizer o que deveria ter feito e não foi feito. Para que a pessoa, inclusive, Exatamente. por exemplo, possa ter álibi, dizer, não, mas nesse dia que o senhor disse que eu devia ter feito e não fiz, eu estava em coma no hospital por causa do Covid. Quer dizer,
não é só dizer você deveria ter salvado a vida de todos. Não, é dizer no dia tal, você deveria ter feito isso. Então, assim, dá trabalho. Dá trabalho. Mas volto a dizer, o nosso primeiro problema é um problema mais embaixo. É este não narrar conduta. Simplesmente não narrar um fato histórico revelador de uma ação ou de uma omissão. Você está anotando as Ó, o perguntas doutor aí? Lucas Nogueira. Tô aqui, professora. Até mesmo o doutor Lucas Nogueira, ele é mestrando e também é uma pessoa Legal. com uma grande dedicação ao direito penal econômico. Ele havia perguntado até anteriormente quais seriam os reflexos, quais teriam, né, os reflexos da aplicação do princípio da confiança no âmbito da responsabilidade penal de dirigentes de empresas por práticas omissivas próprias. No caso, Assim, quais seriam os reflexos, né? os reflexos poderiam ser de isenção de responsabilidade. Por exemplo, acho que um caso que isso foi bastante discutido. A Flávia, inclusive, falou bastante sobre esse caso no encontro que a gente fez na GV, tá lá, e esse vídeo tá no YouTube, no nosso canal lá do grupo de penal econômico e da empresa da GV. Se o superior pode confiar em que ele escolheu um bom subordinado, por exemplo, para dar manutenção naquela torre, ele não tem nenhum histórico de indícios de que ele não devesse mais confiar. Ele, com isso, se desincumbe, sim, de uma parte dos deveres de vigilância. Ou seja, se a conduta foi praticada no espectro desse âmbito que ele não precisava mais vigiar, porque ele podia confiar, não há uma omissão penalmente relevante. Eu não imputo o resultado à omissão. De fato, o doutor Lucas ele ainda pergunta o que a professora pensa, né, sobre esses debates doutrinários com a praxe jurisprudencial. Como fazer com que o nosso quarto poder, o Schuriman, né, e o Greco, funcionar de fato? Quarto poder, ele quer dizer Ministério Público? Suponho. E, O Luiz fala isso, né? Que, inclusive, ele critica muito que no Brasil eu nunca viu um Ministério Público com tanto poder. Não, gente, sinto muito. O problema não é o Ministério Público, eu vou ter que ser bem sincera com vocês. O problema é do juiz. O Ministério Público é tão pago, né? Nada que eu peço exato. acontece por mágica. Tem que o juiz deferir. Quem recebe a denúncia é o juiz. A culpa desse estado de coisas é do Poder Judiciário. Exclusivamente do Poder Judiciário. Não tem denúncia inepta se ela não for recebida. Entendeu? E elas são recebidas. Todas são recebidas. Não sei. A última vez que eu vi uma denúncia ser rejeitada por inépcia. Então, a culpa é do Judiciário. É o Judiciário que tem que... E teria um efeito extremamente educativo, né? E outra coisa, eu não sei que medo que é esse de dizer essa denúncia é inepta, faça outra. O cara é pago para isso. Senta e faz uma denúncia apta. Mas o juiz recebe, depois ele sentencia mesmo que o MP venha a denúncia dele no curso da instrução, pegando de surpresa a defesa, obviamente, e depois, enfim, nós temos que, se nós podemos fazer alguma coisa por isso, é fazer um diálogo com o Poder Judiciário e mostrar para eles que não tem a narração de um fato histórico e as consequências disso, né? E fazer esse diálogo de forma muito consistente, não simplesmente gritando, é a defesa. Mostra por que isso prejudica a defesa do seu cliente. Mostra que o fato que está ali narrado não se subsume prima facie a um tipo penal. Não fica usando fórmula vazia, fere todas as garantias, o Estado de Direito. Isso ninguém lê. Isso, você tem que ir lá e fazer o que o MP não fez, né? Mostrar essa falta de ajuste entre o fato histórico e a norma penal. Mostrar isso muito claramente. Agora, é um longo trabalho, mas tem que fazer, gente. Isso define a grandeza, porque denúncias bem feitas melhoram a qualidade do processo para as duas partes, para a acusação e para a defesa.
evita que pessoas que não deveriam ser acusadas sejam acusadas e também evita, às vezes, impunidade lá na frente. Não é bom para ninguém uma denúncia inepta. De fato, professora. Mais O doutor Lucas perguntas? ele estava relacionando justamente a questão desses debates riquíssimos da doutrina, mas há uma lacuna com relação à jurisprudência. Aí ele trata a situação, especialmente das academias, desse papel doutrinário. Então, Ele trata, deu uma cortada na imagem. A doutora conseguiu me ouvir? Ele trata dessa relação dos debates na área doutrinária com a relação da jurisprudência, porque é uma lacuna entre isso. Isso foi até tema da fala do Luiz outro dia, né? Ele sempre fala isso. Isso é um problema. Mas, assim, acho que tem dois fatores aí. Uma boa parte da doutrina brasileira, por questões nossas, e nisso não vai nenhum desrespeito, até porque não vou cuspir no prato que eu comi, ela é muito produzida por advogados. E às vezes ela é tendenciosa. Ela realmente não ajuda um juiz, entendeu? Porque ela é um trabalho feito para advogados. Isso é uma parte. Uma outra parte, esse problema enfim, é uma característica nossa também de um sistema educacional muito desvalorizado, ou seja, muitos professores que gostariam de só professar acabam tendo que advogar. Né? Então não é má fé. Infelizmente é assim. Os salários de professores geralmente não dá para viver daquilo, a pessoa precisa advogar, e isso entorta a boca do professor. Mas tem um outro papel, talvez esse seja até mais importante, porque nem tanto uma coisa, nem tanto o livro que faz assim. Para este problema, há 10 soluções. A solução da teoria, aí vai inventando teoria ou princípio, inventa 10 teorias e 10 princípios. Isso não é construção sistemática. Mas há também uma boa parte da nossa educação, e eu falo porque eu me eduquei no Brasil em direito, em que produz uma dogmática, que não é uma dogmática, completamente estéril, né? Livros, você lê do começo ao fim, não te acrescentou nada, não resolveu um problema, nenhum problema. E essa é uma marca, infelizmente, que acho que é uma herança nossa, de países que nós importamos algumas ideias ou algumas formas de trabalhar e eu sei porque eu também sou produto disso. Hoje eu vejo isso muito claramente. Você consegue, às vezes, ler uma tese de doutorado inteira e ela não é de filosofia do direito. E ela não resolve um problema. Do jeito que você entra no trabalho, você sai do trabalho. E a gente esquece que o direito é uma ciência social aplicada criada para resolver conflito, problemas entre pessoas. Então, dogmático inconsequente é um exercício quase de vaidade. E volto a dizer, faço a meia-culpa também, tá, gente? Como que a gente pode melhorar isso? A gente pode melhorar isso sempre que a gente for escrever uma coisa, pensar num problema concreto. Geralmente começar um artigo ou uma pesquisa com um caso. Tem um trabalho que eu acho maravilhoso. Um bom exemplo disso, tem inúmeros, tá? Mas tem um que é, assim, isso. É a tese de livre docência, equivalente do Brasil, do Frisch. O cara já estava lá na frente, ou seja, já tinha doutorado, já tinha tudo, vai lá. Ele começa esse trabalho dele, que é um catatal desse tamanho. É a Bíblia da imputação objetiva. Tá aqui, ó, inclusive. Tem espanhol, tá? E tem alemão também. É uma catatal, ó. Ele começa esse livro não falando porque a importância da globalização, do não sei o quê, do Estado de Direito, da garantia do não sei o que lá. Ele começa contando um caso. Um caso decidido em 1984, tá? Pelo equivalente deles do STJ, no qual uma pessoa emprestou uma seringa para uso de heroína, para uma outra pessoa autorresponsável que usou e morreu. Isso. E essa tese é escrita para resolver esse problema. Posso imputar a morte dessa pessoa ao cara que emprestou a seringa? Ou seja, eu vou escrever e vou resolver um problema concreto. É isso que a gente tem que fazer aqui.
Isso que a gente está tentando fazer, e vamos dizer, isso aí é uma das grandes contribuições do que eu diria a escola greco, que cada dia fica maior, que é de trazer essa metodologia alemã, porque isso é um método de trabalho. O alemão, ele começa geralmente a estudar um tema. Se a gente está falando de dogmática, não necessariamente filosofia, tá, gente? Ou de outras áreas, mas estou falando daquilo que nós estamos conversando hoje, né? Direito penal que resolve o problema. Ou dogmática que resolve o problema. Eles começam com problemas. Inclusive, estruturam todo, né? A teoria do domínio do fato, quem tiver a chance de ler o livro do Robson, seja o manual na parte de concurso de agente, seja o catatal mesmo, né? Sobre a teoria do domínio do fato, vai ver que ele queria resolver problemas concretos. E às vezes, para você inovar, como é um sistema, você tem que. As coisas vão ficando grandes, porque você não pode resolver um problema só. A hora que você resolve esse problema, você tem que ver se essa sua solução é harmônica com o sistema. E por isso são soluções sistemáticas. E elas dão trabalho. Às vezes são trabalho de uma vida, né? Você não pode puxar o cobertor, tampar a cabeça e deixar o pé de fora. Verdade. Então, por isso o gênio dessas pessoas, sabe, não é à toa. A gente tem que realmente tirar o chapéu. São, às vezes, trabalhos de muitos e muitos anos. Eu tenho reparado que no próprio Instagram da professora, a professora coloca algumas obras, até introdutórias, outras obras já em alemão, para os seus seguidores, né, que quiserem adentrar com mais profundidade no estudo do direito penal econômico, para buscarem essas obras. E então, o Instagram da doutora, né, é @eloisa.estelita. Os colegas podem passar a segui-la já após essa live. A live, infelizmente, está chegando. A gente me segue para eu poder. Meu sonho de consumo, vou falar agora. Pode falar, poder botar link nos meus meu sonho de consumo é conseguir botar link nos posts do Instagram. Para quê? Nos posts. Por exemplo, eu vi uma notícia, eu quero botar o link. Eu não quero botar uma foto depois você ficar escrevendo. E aí eu descobri que para poder botar link, você tem que ter 10 mil seguidores. Não sei se vai acontecer um dia. Até lá, eu vou usar mais o Facebook do que o Instagram por essa questão. Mas eu sempre posto quais obras... livros para vocês. Fala aí. Exatamente. Então, os colegas podem estar seguindo o Instagram da doutora. E aqui durante a live, exatamente, apresentar algumas obras. Essa obra... tem obras essa é do Fritz, espanholas, mas tem várias, gente. Tem. Eu fiz uma lista outro dia, eu tenho passado assim, tem os alemães, mas alemão é foda. É foda. É assim, perseverança e humildade, para quem estiver estudando. Perseverança e humildade. Mas tem muita coisa boa em espanhol e já tem uma produção boa nacional. Eu tenho postado assim. E me peçam também, que aí eu aproveito e faço post se eu esqueci de fazer algum. É só pedir também. Exatamente. Chega assim, Lucas. Perseverança e humildade. Esse dia chegará com certeza. Professora, então esse tema de direito penal econômico é sempre relevante, ficou na moda diante das investigações que andaram pela mídia. O direito penal econômico ganhou evidência, mas é sempre importante um debate com essa qualidade. Eu volto a agradecê-la por ter aceitado esse convite. É para nós uma honra aqui de Maringá. Então, em nome no caso da presidente, da Ana Cláudia Jabandeira, aqui da subseção de Maringá, também em nome do doutor Everton Caldeira, eu estendo os agradecimentos a você. E, aliás, o doutor Everton Caldeira foi quem me auxiliou na organização dessa live. Que legal. E eu também agradeço aos colegas que estão aqui, ao colega Lucas Nogueira, sempre participativo, à professora Thalita Arruda, aos colegas também do Instagram da doutora. Tem um monte de queridos e admirados e admiráveis por aí. Para ter ideia, eu vi até colegas de graduação que eu tive, Joyce, doutora Joyce Oliveira, Jaqueline, doutora Ana, também aos meus amigos, muito obrigado. Tem alunos do mestrado profissional da GV, um monte deles. E, gente, muito obrigada, viu, gente? Vocês estarem na minha primeira live. Professora, para finalizar. Da sua primeira live, muito. A minha também.
Começamos bem, eu acho. Tomara, né? Com Deu tudo certo, certeza. pelo menos. Muito obrigada pelo trago em convite. evidência, e trago em evidência o direito penal econômico. Estarei logo recebendo o doutor Guilherme Brenner Lucchesi, também Ótima um escolha. grande estudioso de direito penal econômico, e o doutor Eduardo Salles Diniz. E assim, eu peço que os doutores adentrem também no canal adv.alanfelipe para estarem inteirados quanto às informações dessas outras lives. Novamente, professora, muito obrigado. A senhora Obrigada a sempre você querida, e a todo mundo que esteve seu aqui. Obrigada brilhantismo. mesmo. Tchau, gente. Eu fico muito agradecido e vamos seguir as suas dicas, ler seus artigos, são sempre muito